Eu vou ser bem sincero com você. Esses dias eu ouvi uma pessoa falando uma coisa que na hora eu concordei. Ela falou assim: John, eu queria ficar mais perto de Deus. Queria ler mais a Bíblia, queria orar mais, mas eu não tenho tempo. Na hora eu pensei: poxa, a vida tá corrida mesmo, né? Só que eu fui embora pensando nisso. E essa frase não saiu da minha cabeça. Será que o problema é sempre falta de tempo? Ou será que, sem perceber, a gente vai colocando outras coisas na frente? E calma, eu não vou fazer aquele discurso aqui de produtividade, não é isso. Porque eu sei que tem fase da vida que aperta. Tem dia que você sai cedo, trabalha o dia inteiro, resolve problemas, chega em casa ali cansadão, quebrado. E quando você vê, pum, acabou o dia. Isso acontece. Só que pensa comigo, quando alguma coisa realmente fica importante, você dá um jeito. Não aparece mais tempo, mas você reorganiza o que já tinha. Pensa numa mãe quando o filho fica doente. Ela não ganhou 2 horas a mais no dia, mas ela faz o que precisa fazer. Quando aparece um trabalho que pode mudar a vida da sua família, você muda o horário, cancela coisas, você se vira. Não porque apareceu mais tempo, mas porque aquilo ali ficou importante. E foi aí que eu comecei a pensar: será que com Deus acontece a mesma coisa? Porque Jesus, ele nunca falou, me coloca quando sobrar um tempo. Ele falou, lá em Mateus capítulo 6, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Tem uma palavra aí que eu acho que a gente passa rápido demais. Primeiro, Jesus podia ter usado qualquer outra, mas ele usou a palavra primeiro. Ele falou primeiro. E isso muda tudo. Porque primeiro não é o que sobra. Primeiro não é quando dá. Primeiro é aquilo que vem antes de todo o resto. Eu comecei a pensar na minha vida, na minha, não na sua, na minha vida. Porque é muito fácil fazer vídeo falando dos outros. Difícil é a gente olhar para dentro. Eu fiquei lembrando de quantas vezes eu falei, não tenho tempo. Mas se eu fosse bem sincero, tempo até tinha. Eu só estava gastando ele com outra coisa. E olha, eu nem estou falando de coisa errada. Estou falando de trabalho, de família, de correria. Tudo isso é importante. O problema é quando essas coisas começam sem a gente perceber, a empurrar Deus para depois. Aí você fala, pô, depois eu oro, depois eu leio, depois eu paro um pouquinho. Só que esse depois vai ficando normal. Hoje não deu, amanhã eu faço, semana que vem eu volto. Quando você vê, faz tempo que Deus ficou sempre para depois. E eu não acho que isso acontece porque alguém deixou de amar a Deus. Eu acho que acontece porque a vida vai ocupando espaço devagar, sem fazer barulho. Porque assim, eu acredito que ninguém acorda falando, hoje eu vou me afastar de Deus. Não, velho, vai acontecendo. Você deixa uma conversa para amanhã, depois a outra. Quando você percebe, pum, esfriou. E aí vem aquela sensação, parece que Deus ficou longe. Aí eu fico pensando, será que Deus saiu do lugar? Ou será que fui eu que fui andando sem perceber? Tem uma história muito interessante aqui na Bíblia, que eu gosto bastante, que é a história de Daniel. E tem um detalhe nela que por muito tempo eu deixei passar. A Bíblia conta que fizeram uma lei
que a partir daquele dia ninguém podia fazer oração a outros deuses além do rei, que quem desobedecesse ia para a cova dos leões. Você deve conhecer essa história. Só que olha que louco que Daniel fez. Eu até quero abrir a Bíblia aqui, porque vale a pena ler do jeito que está escrito, né? No livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Eu até deixei bem aberto aqui, ó. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa. E como de costume, anote bem essa palavra, como de costume, ajoelhou-se no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Orava 3 vezes por dia e dava graças a Deus. Tem uma parte aí que eu acho, assim, lindo, lindo, lindo. Ele disse, como de costume, né? Como costumava fazer. Daniel não começou a orar porque apareceu um problema. Ele já, ele já fazia isso. Era o jeito que ele vivia. E acho que é isso que mais me chama a atenção. Não foi o problema que aproximou Daniel de Deus. O problema só mostrou onde Deus já estava na vida dele. E eu fiquei pensando nisso. Quando a vida aperta, o que sobra? Porque é nessa hora que a gente descobre o que realmente ficou em primeiro lugar. Eu não estou falando isso para apontar o dedo para ninguém, muito menos para você. Eu estou falando porque eu também precisei ouvir isso. Porque é muito fácil colocar Deus em primeiro lugar quando tudo está dando certo. Difícil é manter isso quando a agenda enche, quando aparece problema, quando o telefone não para, quando parece que todo mundo precisa de você ao mesmo tempo. É aí que a gente descobre o que realmente ocupa o coração. E tem uma coisa que eu acho que a gente faz sem perceber, a gente vive esperando a fase perfeita. Quando terminar esse trabalho, quando as coisas acalmarem, quando eu organizar minha vida. Só que quando esse problema passa, vem outro. Você resolve uma coisa, vem outra coisa. A vida continua, ela nunca para esperar a gente. Então eu comecei a pensar, se eu esperar a vida ficar tranquila para colocar Deus em primeiro lugar, talvez esse dia nunca chegue. E eu quero tomar muito cuidado para você não entender errado. Eu não estou falando isso para colocar culpa em ninguém, porque culpa não aproxima. Pelo contrário, a culpa faz a gente se esconder de Deus. Foi assim lá no Éden, né? Vocês já conhecem a história aí de Adão. Depois que Adão e Eva pecaram, eles se esconderam de Deus. Mas Deus foi atrás dele e perguntou: pô, onde estás? Lembra disso? Lá no livro de Gênesis, né? Capítulo 3 fala. Não porque Deus não sabia onde eles estavam, mas porque queria trazer eles de volta. E eu acho que Deus continua fazendo a mesma pergunta hoje. Onde você está? Não para condenar você, mas para trazer você de volta. Talvez você esteja assistindo esse vídeo pensando: pô, John, faz tempo que eu não paro para falar com Deus de verdade. Deixa eu te falar uma coisa. Não tenta recuperar tudo hoje. Não tenta compensar. Só começa, velho. 5 minutinhos. Fecha a porta aí do seu quarto, desliga seu celular, chama Deus ali para trocar uma ideia, fala assim: Senhor, senta aqui do meu lado. Conversa com Deus do seu jeito, sem tentar impressionar, sem palavras bonitas. Fala o que já está no seu coração. Porque relacionamento, ele não volta de uma vez. Ele volta numa conversa. Depois vem outra conversa e outra. E quando você percebe, Deus nunca esteve longe. Quem só precisava parar era você. Então, quando terminar esse vídeo, eu queria que você esquecesse uma coisa
Esquece a ideia que você precisa de uma rotina perfeita. Esquece a ideia de que você precisa acordar 5 da manhã. Esquece isso. Eu queria que você saísse daqui lembrando apenas de uma pergunta. Hoje, quem está ocupando o primeiro lugar da sua vida? Porque no fim, eu acho que essa pergunta, desculpa, eu acho que essa pergunta vale mais do que qualquer planejamento. E se a resposta não for a que você gostaria, a boa notícia é que ainda dá tempo de voltar. Deus nunca pediu perfeição, Ele pediu o primeiro lugar. A gente se vê no próximo vídeo.